Sabem quantas vezes Jesus foi chamado de Cristo enquanto ele esteve vivo? Nenhuma. Até porque a expressão Cristo, mesmo que hoje apareça nos evangelhos, como se alguém na época de Jesus estivesse falando com ele, dizendo: "Ei, Jesus Cristo, vem aqui", isso é absolutamente uma extrapolação. Foi alguém que, numa tradição posterior, já colocou Jesus ou Cristo quando estava traduzindo um evangelho qualquer, mas séculos depois. Porque qual é o principal problema dessa história? É porque o Jesus que nós cultuamos hoje foi o Jesus inventado pela Igreja Católica. A Igreja Católica só surgiu no século IV depois de Cristo. Até o século IV depois de Cristo, o Jesus que se falava não era o Jesus que foi, entre aspas, traduzido pela Igreja Católica após o século IV. Qual foi o Jesus que a Igreja Católica produziu? Jesus Cristo. Jesus, o super-herói da Marvel, o Cristo. Sabem quantas vezes Jesus foi chamado de Cristo enquanto ele esteve vivo? Nenhuma. Até porque a expressão Cristo, mesmo que hoje apareça nos evangelhos, como se alguém na época de Jesus estivesse falando com ele, dizendo: "Ei, Jesus Cristo, vem aqui", isso é absolutamente uma extrapolação. Foi alguém que, numa tradição posterior, já colocou Jesus ou Cristo quando estava traduzindo um evangelho qualquer, mas séculos depois. Por quê? Porque quem criou a expressão Jesus Cristo foi Saulo de Tarso, que, numa reforma íntima formidável, transformou-se em Paulo, já que ele era um judeu que perseguia os cristãos. Mas quando Jesus, depois de morto, olhou para o seu legado e viu que a coisa não ia funcionar e procurou alguém que o pudesse ajudar, e estranhamente Jesus foi atrás do famoso perseguidor dos cristãos, que era Saulo de Tarso, do Sinédrio. E então Saulo de Tarso, que nunca havia cruzado com Jesus em vida, quando no caminho de Damasco se encontra com Jesus ressuscitado, que o pergunta por que ele o perseguia tanto e pede para ajudá-lo. A partir dali, Saulo de Tarso, ou seja, Jesus já morto, aparecendo como ressuscitado, Saulo de Tarso resolve se tornar cristão, assume o nome de Paulo no batismo como cristão, e Paulo começa a se referir a Jesus como sendo Jesus o ungido, que em grego quer dizer Jesus Cristo. Então, só para a gente ter ideia, o nome Jesus Cristo só surgiu anos depois que Jesus morreu. Mas na Bíblia, nos evangelhos, nos 27 livros do Novo Testamento, em alguns momentos aparece: Jesus ia caminhando e alguém falou: Jesus Cristo, o que é que você acha de tal coisa? Isso é uma interpolação, isso é algo que foi acrescentado posterior. Mas por quê? Porque a Igreja Católica fez questão de tomar a versão de Paulo, que era de Jesus o ungido, e elevá-la à condição de quê? De realidade. Por quê? Porque como Jesus era chamado pelas pessoas que viveram no tempo da vida de Jesus, era Jesus o Nazareno, Jesus o Galileu, era isso aqui. Jesus, o filho de Maria, Jesus, o filho da oficina de José, nunca de Jesus o Cristo. De Jesus Cristo, isso não existia. Detalhe, quando Jesus morreu e começou a aparecer ressuscitado para muita gente, aí Jesus passou a ser chamado de Jesus o vivo. Por que o vivo? Porque pelo fato dele ter morrido na cruz, continuava vivo. Então, em aramaico, nas expressões comuns à época de Jesus, e todo historiador sabe disso que eu estou falando, Jesus nunca foi chamado
em vida ou logo após os seus primeiros anos, aparecendo como ressuscitado, de Jesus o Cristo. Era Jesus alguma coisa, mas não o Cristo. Qual o problema? O problema é que Jesus, em sendo judeu, foi, sim, condenado à morte como bandido pela autoridade romana que estava sediada na Palestina. A Palestina era terra de judeus e árabes, mas o Império Romano, na época, estava dominando, e Pôncio Pilatos era o governador do Império Romano na região, e ele foi quem recebeu Jesus do Sinédrio, ou seja, os judeus prenderam lá Jesus na noite anterior, fizeram um julgamento totalmente criminoso, condenaram Jesus por se declarar rei dos judeus, e Jesus nunca tinha falado isso nesses termos, dizia que o reino dele não era desse mundo, mas ainda assim a turma fez o que fez. E Roma crucificou Jesus. E durante os séculos I, II e III, o Império Romano perseguiu os cristãos o tempo inteiro. Aí o que é que acontece? No início do século IV, um imperador romano chamado Constantino, influenciado por sua mãe Helena, resolve se converter ao cristianismo. Aí transformou Jesus de bandido em herói. Mas até então Jesus era um bandido para o Império Romano. Nessa transformação, já que Jesus agora ia ser o herói de Roma e não mais o bandido judeu crucificado por Roma, foi necessário se criar toda uma nova história, onde até Pôncio Pilatos, diante de Jesus, lavou as mãos, como se tivesse Roma, não tem nada a ver com isso. Eu vou ter que crucificar esse bandido aqui, ou esse homem, que eu acho até um justo, mas os próprios judeus preferem Barrabás a ele, ou seja, jogando a culpa em cima dos judeus. Toda essa manobra de narrativa, ela foi feita entre os anos 376 e 388, no século IV, por Jerônimo e outros cardeais e padres que, na época, ajudaram a Jerônimo a produzir o quê? A tradução dos livros que existiam em hebraico, aramaico e grego para a língua oficial do Império Romano, que era latim, já que o cristianismo agora ia ser, ao invés de uma religião perseguida, iria ser a religião oficial do Império Romano, então ela iria se transformar de cristianismo na religião católica, apostólica romana, e Jesus, ao invés de um bandido, ia ser um herói. Como transformar o bandido Jesus, que foi crucificado como tal, em herói? Aí a Igreja Católica encontrou uma fórmula: chamar Jesus de Jesus o Cristo e transformar Jesus Cristo no quê? Numa figura igual a Deus. E para fazer isso, a Igreja Católica criou o mito da Santíssima Trindade no Concílio de Nicéia, no ano 325, quando Ário, que era um bispo que dizia, não, Jesus era um ser humano maravilhoso, grandioso, mas ele tinha natureza humana, e os demais bispos que eram contrários a Ário, que queriam elevar a figura de Jesus à condição de igual a Deus. Então, os arianos versus os trinitaristas brigaram durante o ano 325, e Ário, o bispo, foi derrotado, e Jesus ali, entre aspas, foi cancelado como sendo o homem judeu e transformado em Deus, igual ao Pai, e como todos os romanos, entre aspas, sempre foram das religiões greco-romanas, dos cultos pagãos, e sempre existiam trindades, triunvirados, trimurtes. Então, a Igreja Católica também precisava de uma tríade. Então, criou a Santíssima Trindade e inventou a figura do Espírito Santo. Jesus nunca falou do Espírito Santo. Jesus falava do Espírito de consolação e do Espírito da verdade. É uma outra história. Então, a Igreja Católica criou o mito da Santíssima Trindade
para poder esconder o homem judeu, Jesus, o bandido crucificado, para fazer com que as gerações futuras se esquecessem do aspecto judaico dessa história e vissem o Jesus herói dos romanos, mas feito Deus. E por isso Jesus Cristo ficou assim denominado, para que ninguém mais falasse em Jesus o Galileu, Jesus o Nazareno. E nem muito menos Jesus o vivo, ou seja, aquele que ressuscitado começou a contar histórias um pouco diferentes ou bem diferentes daquela que contou quando estava entre os apóstolos. Então, fazendo um fechamento. Se alguém perguntar aos registros acásticos, que são as memórias que os elétrons que existem desde o início do Big Bang até hoje, são os mesmos elétrons, nada se cria, nada se perde, a mesma quantidade de elétrons. Mas tudo se transforma, por quê? Porque, como Charron, que é um físico nuclear francês nos anos 70 do século passado, ele descobriu que os elétrons têm memória e gravam tudo que eles vivenciam. Então, todos os elétrons do universo gravam tudo a toda hora. Então, a vida de Jesus está gravada lá. Isso são os chamados registros acásicos ou akáshicos. E a verdade, ainda que se criem narrativas falsas, ali permanece. E se fosse perguntado aos registros akáshicos, nos 3 primeiros séculos, como é que Jesus era chamado? Foi o que eu disse para vocês.